Hebreus capítulo número 10, a partir do 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Você acredita nesta palavra que foi lida? Aleluia. Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora, o texto sagrado nos diz que as pessoas que estavam ao lado de Jesus entenderam mal essa expressão. Eli, Eli, por que me desamparaste? Ele clama por Eli. Quer dizer, eles não entenderam esse clamor. Eles interpretaram mal a linguagem de Jesus. Hoje, nós não interpretamos mal a linguagem de Jesus. Nós sabemos o que ele quis dizer. Aliás, o que ele disse. Ele disse que estava sendo abandonado. Mas nós não entendemos de antemão, por nós mesmos, como que um sacrifício glorioso assim pode ser abandonado o seu ofertante. Esse texto de Hebreus capítulo 10 nos mostra que esse sacrifício foi glorioso por vários motivos. Nós temos mostrado durante a semana. Esse sacrifício foi glorioso porque foi verdadeiro. Repitam, verdadeiro. Foi um sacrifício obediente. Repitam, obediente. Foi um sacrifício santificador, vai. Foi um sacrifício perfeito. Foi um sacrifício. Agora vamos dar a próxima. O próximo. Número 6. Em sexto lugar, o sacrifício de Jesus foi glorioso porque, segundo esse texto, foi um sacrifício capacitador. Quando Jesus morreu ali na cruz, Ele nos capacitou para fazermos algo que ninguém podia fazer no Antigo Testamento. Não tinha condição pelos sacrifícios do Antigo Testamento. E hoje nós temos essa capacidade da parte de Deus de fazermos. Vejam aí, versículo de número 19 e o versículo 20, diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vira esse ventiladorzinho para cá para mim, que eu estou sem ventilador. Esse texto diz que o sacrifício de Jesus nos capacitou a entrarmos no santuário
pelo sangue de Jesus. O sacrifício de Jesus nos capacitou a, com ousadia ou com intrepidez, ou seja, legitimamente, nós entrarmos no Santo dos Santos, isso é, na presença de Deus hoje. Para que vocês possam entender isso, vamos voltar novamente como era o Antigo Testamento, como era a igreja, o templo. Você trazia seu sacrifício todos os dias, e os sacerdotes comuns, ali os sacerdotes do dia a dia, ofereciam seus sacrifícios. Mas uma vez no ano, o sumo sacerdote, o grande sacerdote, o maior sacerdote que existia, ele entrava num local que ninguém podia entrar. Ele chegava lá e oferecia aquele sacrifício em um lugar que ninguém podia entrar, só o sumo sacerdote. Então aqui estava o templo, aqui estava o véu que dividia o santuário do Santo dos Santos. Esse lugar aqui que vocês estão seria o santo lugar, e aqui tinha um véu, que não era um véu como conhecemos, aquele paninho fino que as mulheres põem na cabeça. Aquele véu era um tecido grosso, era algo muito grosso, entre 5 a 10 centímetros. Então o sumo sacerdote chegava lá uma vez por ano, aí abria aquele lugar e entrava lá, e oferecia naquele dia chamado dia da expiação, que era um dia por ano, um dia só. Muito bem, a palavra de Deus está nos dizendo aqui, que quando Jesus morreu, olha o que diz aí, versículo número 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Glória a Deus, preste atenção. Isso tem um significado muito profundo. Em primeiro lugar, esse texto diz que nós temos hoje o direito, temos hoje um acesso direto a Deus, por causa do sangue de Jesus. Escute bem. Agora, no Antigo Testamento também era através do sangue. Ninguém conquista Deus sem sangue. O sacerdote do Antigo Testamento também só entrava lá através do sangue. Vocês estão no livro de Hebreus? Vocês vão voltar um pouquinho para o capítulo 9, e vocês vão ver o que está escrito aí no versículo 6 e 7. Vejam comigo anteriormente, olha aí o que é que diz. Vamos ver aqui. Diz assim: ora, capítulo 9, do 6 ao 7. Ora, estando estas coisas assim preparadas, todo o tempo estavam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços sagrados. 7. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue. Repitam isso segundo a minha versão: não sem sangue. Mais uma vez, não sem sangue. Eu continuo: que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Isso é muito sério. Se o sacerdote, o sumo sacerdote, inventasse de entrar lá no santuário principal, no Santo dos Santos, sem o sangue de um animal, ele era literalmente rejeitado. Ele só tinha condição de entrar lá pelo sangue dos animais. Lembra daquele texto que diz que quem sem derramamento de sangue não pode existir remissão de pecados? Então ele entrava lá através do sangue dos animais, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Aquele véu, presta atenção, aquele véu
dividia o santo dos santos, que representava o céu, representava a presença de Deus, representava a glória de Deus, representava o lugar, o trono de Deus. Aquele véu que interrompia o povo de ver quem estava lá dentro, tinha um significado muito forte. Significava dizer que ninguém tinha direito de entrar na presença de Deus por si só, sem a intermediação de um sacerdote. Preste atenção, que tem gente ainda agarrada em certas coisas por não conhecer a palavra de Deus. Escute bem. Então, aquele sacerdote entrava lá e dizia: Deus, o povo que está lá fora, o povo que está lá fora não pode entrar aqui por causa do véu, mas eu vim representá-los. Aí ele levava a Deus o pecado do povo no dia da expiação. Aquele véu era a barreira. Aquilo tinha um significado espiritual grande. O povo não tinha acesso direto a Deus, tinha que ter a intermediação de um sacerdote. Agora preste atenção, olha o texto que nós lemos no início, capítulo 10, versículo de número 19 novamente. Preste atenção. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Agora, o que é que está dizendo aqui? Que o sacrifício glorioso de Cristo, ele nos capacitou a entrarmos na presença de Deus sem a intermediação de outro ser humano. Todo homem que aceita o sacrifício glorioso de Cristo tem o direito, tem ousadia, tem trepidez, tem condição, tem acesso direto a Deus, sem ninguém interferir. Aleluia! Agora, sabendo que qualquer um de nós que quisermos entrar na presença de Deus, tem uma coisa que tem que constar. Da mesma forma que aqueles sacerdotes do Antigo Testamento não tinham acesso a Deus sem derramar o sangue do animal, você também só vai ter acesso perante a Deus através de um sangue, mas não é de touro, nem de animal. Aqui diz é pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho. Quem é o caminho? Jesus, o novo e vivo. Novo porque ele trouxe uma nova aliança, e vivo porque ele morreu, mas ressuscitou. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Que véu foi esse? Aqui explica: sua carne. Você sabe que quando Jesus morreu, Marcos escreveu no capítulo 15 que alguns sinais aconteceram quando Jesus morreu. Foram 8 milagres que aconteceram enquanto Jesus estava na cruz. 8 milagres. Alguns deles, o soldado furou o lado de Jesus, ele não morreu. Jesus Cristo naquela semana, naquele final de semana, naquela sexta, naquele sábado, não é apenas na cruz, aconteceram 8 milagres, ele fez 8 milagres, e um dos milagres, foi aquele véu se rasgar. Aleluia, preste atenção. Homem nenhum, dizem os historiadores, que se você pegasse, preste atenção, 2 bois, e amarrasse um numa ponta do véu e outro do outro lado, eles podiam puxar para lá e para cá, que não rasgava aquele véu. Não tinha quem rasgasse. Agora preste atenção. O texto sagrado diz, quem está me ouvindo? Quem está ligado? Preste atenção, que quando Jesus morreu, diz que foi Jesus entregando o Espírito, foi dizendo: eu entrego em tuas mãos meu Espírito, foi dizendo: está consumado, e aquele véu se rasgou. Agora veja o texto lá que vai dizer: de cima para baixo. Aleluia. De cima para baixo. Por que de cima para baixo? Presta atenção. Por que não de baixo para cima? Rasgou de cima para baixo, para dizer que quem rasgou mora lá em cima.
Quem rasgou mora lá em cima. Quem rasgou foi Deus. E por que em duas partes? Uma banda para um lado, uma banda para o outro lado, para dizer: agora você pode passar. Agora você pode passar para o Santo dos Santos. Agora você tem acesso lá dentro. Está rasgado de cima a baixo. Não ficou emenda. Rasgou de cima para baixo. Foi Deus que rasgou. Rasgou uma banda para um lado, outra banda ficou para outra. Agora você pode passar. Sabe por quê? Apocalipse 1, versículo 6 é assim: e Ele nos fez reis e sacerdotes. Você agora é um sacerdote. Você pode entrar lá. Você pode entrar lá. Você pode entrar lá. Não sem sangue. Não sem sangue. Mas pelo sangue de Jesus. Aquele véu, quando se rasgou, representava também a carne de Jesus, que foi rasgada. Jesus rasgou sua carne, teve sua carne rasgada. Portanto, aquele véu foi rasgado também, para que desçam de cima para baixo. Deus está dizendo: eu estou hoje quebrando a barreira. Aleluia. Eu estou quebrando, Deus estava dizendo aquilo naquela hora assim: estou quebrando a barreira, Daniel, entre você e eu. Estou quebrando a barreira, Bispo Amaro, entre você e eu. Agora está tudo aberto. Você agora tem acesso a mim por causa do sangue. Mas o sangue de Cristo, o sangue imaculado, o sangue carmesim, o sangue inocente, o sangue poderoso, o sangue renovador, o sangue glorioso. Por causa desse sangue não há mais barreira entre o Senhor e eu. Eu posso entrar e falar com Ele agora, onde eu estiver, na minha casa, na rua, no meu carro, na igreja. Eu tenho acesso. Nada mais agora impede o meu contato, por causa também do sangue, mas não de cordeiros, mas do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Repita comigo: sacrifício glorioso. Diga: o sacrifício de Cristo foi glorioso. Você vem em sexto lugar por causa que foi capacitador. Agora eu quero ir para a segunda parte da palavra desta noite. Aí a partir do versículo 22 vai nos mostrar outra característica deste sacrifício glorioso. Vocês vão notar que esse sacrifício foi tão glorioso que Jesus se achou no direito de torná-lo exigente. Aleluia. Foi um sacrifício tão glorioso que Deus se achou no direito de torná-lo exigente. E aí você vai ver as exigências deste sacrifício glorioso. Quem pode dizer amém? Olha as exigências desse sacrifício. Verso 22, olha aí na sua Bíblia: cheguemo-nos com sincero coração em inteira, vamos no 21, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Agora 22, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado em água limpa. A primeira exigência desse sacrifício, desse sacerdote, note que é o sacrifício feito por um sacerdote. Veja novamente, eu quero repetir o verso 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Diga: Jesus. Grande sacerdote. Grande sacerdote é sumo sacerdote, viu? Jesus é o grande sacerdote sobre a casa dele. Então aqui está dizendo que a primeira exigência é que nós nos acheguemos, ou seja, nos aproximemos. Apesar de Jesus ter feito tudo isso, Ele só abriu o acesso. Quem se aproxima é você. Isso é muito sério. O acesso está feito, mas quem passa pelo acesso é você. Por isso diz: aproximemo-nos. Recanta lá, baixaia. Quem está entendendo o mistério de Jeová? Ele abriu o acesso, mas Ele não empurra você para passar pelo acesso. Esse sacrifício abre o acesso, mas Ele exige que você se aproxime, se achegue a Deus, se achegue ao Santo dos Santos.
Mas escute, nós não podemos nos aproximar do Santo dos Santos de qualquer maneira. Não é porque o acesso está aberto que eu me aproximo de Deus de qualquer maneira, não. Aí diz, olha as exigências: aproximemo-nos, versículo de número 22, mais uma vez, com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha só, para eu me aproximar de Jesus, olha, eu tenho que ter cuidado no meu corpo, no meu espírito e na minha mente. Está aí. Se eu não zelar da minha mente, não zelar do meu corpo e do meu espírito, mesmo o acesso estando aberto, mesmo o caminho estando feito, eu ainda não posso me aproximar. Veja aí que tudo está ligado, tanto a alma, como o espírito, como o corpo. Eu só entro na presença de Jesus se eu zelar dessas três coisas. Preste atenção: com um verdadeiro coração, versículo 22, ó, cheguemos-nos com um verdadeiro coração. Digam comigo, coração. Coração aqui é mente, viu, meu filho? Não é esse pedaço de carne que temos, não. Digam comigo, corta coração. Coração. Em plena certeza de fé, diga espírito. Tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água limpa. Olha aí, corpo, alma e espírito tem que estar preparado para falar com Deus. Ele abriu o acesso. Mas se eu não zelar da minha mente, que é o coração aqui nesse texto, não zelar do meu espírito, que é a questão da fé, e não zelar do meu corpo, lavado o corpo com água pura, eu não tenho acesso, não. Eu não tenho acesso. Uma porta pode estar aberta, livre para você passar, mas precisamos de credenciais para passar. A porta do ônibus está aberta, mas você, para entrar, passar por aquele ônibus, você tem que ter uma preparação. Não é porque eu tenho um passaporte para voar que eu vou voar de qualquer maneira, vou entrar num avião de qualquer maneira. Aqui diz que eu tenho que ter o coração purificado, a mente purificada, a consciência limpa. Eu não entro na presença de Deus com a consciência impura, com a mente cheia de coisas, com o coração cheio de pecado, com o corpo de qualquer jeito, até porque o seu corpo é santuário do Espírito Santo, tem que ser zelado. Quem entendeu? Então o acesso está feito, mas tem que se aproximar com plena certeza de fé, e com o corpo lavado na água, que pela Bíblia Sagrada, a água é a palavra. Olha aqui, veja que coisa linda, ó. Com um verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Que água limpa é essa aqui? Essa água limpa aqui, quem está com a Bíblia aí? A água limpa é a palavra. A água limpa é a palavra. Você tem que purificar seu corpo pela palavra. Não é um banho que você toma em casa com sabão ou com qualquer shampoo que vai purificar seu corpo. É esse corpo que é purificado, é à medida que você vai lendo, vai meditando, vai recitando a palavra. Então você tem esse corpo purificado com água limpa. A água limpa é a palavra. Tem amém aí no meio da igreja? É assim que você se aproxima. É a primeira exigência, a exigência da aproximação. Viu? É um sacrifício exigente. E o que Deus exige em primeiro lugar é uma aproximação. Porque o crente podia achar o seguinte: o acesso está feito. Então, porque o acesso está feito, então agora eu estou entrando lá e entrar de qualquer jeito. Não, o acesso está feito, mas não entra, não se aproxima de qualquer maneira. Ei, meu filho, Deus é Deus. Quantos dizem amém? Deus é Deus, ninguém se aproxima dele de qualquer maneira. Agora, a segunda exigência, versículo 24: consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Olha aí, a segunda exigência desse sacrifício glorioso é a exigência da consideração pelos outros irmãos em Cristo. Irmãos, nós temos que ter consideração uns pelos outros. Nós não podemos considerar um irmão, uma irmã, como se fosse um zero à esquerda. Ninguém é.
Na casa de Deus, irmão, olha, tanto faz ele ter dinheiro como não ter, ele merece a sua consideração. Uma pessoa que não é considerada é desprezada. O contrário de considerar é desprezar. Então nós temos que ser pessoas. A Bíblia não diz que a igreja de Jerusalém era uma igreja simpática. Então nós precisamos considerar o irmão da casa do Senhor, o irmão que Deus colocou na casa do Senhor. Se eu trato bem um irmão, se eu trato bem uma irmã, se eu trato bem os irmãos, a Bíblia diz que ele é estimulado a fazer duas coisas: amar e a praticar boas obras. À medida que eu considero você, à medida que eu tenho amor pela sua vida, à medida que você não é desprezado por mim, esse texto diz que você é estimulado a ter amor e praticar as boas obras, simplesmente por considerar essa pessoa. Irmão, se existe um castigo terrível na vida de uma pessoa, é um desprezo. Você só precisa desprezar aquela pessoa que desrespeita você. Que nem Jesus desprezou aquele cara do outro lado da cruz. Mas se uma pessoa honrar você, meu filho, considere ele, considere, faça de tudo que ele vai se... Olha, a sua consideração é um combustível para ele praticar boas coisas, viu? Experimenta a partir de hoje, irmão. Nem todo dia a gente está no mesmo pique. Tem dia que a gente está sofrendo, tem dia que a gente está com uma luta tão grande. Só Deus é quem sabe. Deus sabe, tem os seus dias, cada um enfrenta. Mas nós não podemos ser caracterizados como uma pessoa que desconsidera e despreza as outras pessoas. Às vezes porque aquela pessoa tem menos dinheiro, às vezes porque aquela pessoa tem uma cor diferente, às vezes porque tem uma família diferente, sei lá. Meu Deus, nós somos chamados a considerarmos. É um sacrifício que exige que eu considere você. Independentemente de você tenha um carro bom ou uma bicicleta, ou não tenha nada, você tem que ser a mesma coisa para mim. Deus lhe ama do mesmo jeito, eu tenho que ser do mesmo jeito. Deus não faz acepção de pessoas. Quantos podem dizer amém? Sacrifício que exige. Olha aqui o versículo 25, eu saltei o 23, né? O 23, não tem problema não. O 23 diz, ó: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Recebe essa palavra? Uma outra coisa que o sacrifício glorioso de Cristo exige é que a gente retenha, guarde a confissão da esperança em nosso coração. Ou seja, você um dia aceitou Jesus, confessou Jesus na sua vida, confessou que Jesus é o Senhor de sua vida. Mas quantos não confessaram uma vez e desprezaram depois? Na hora que você entende esse sacrifício exigente, Deus diz assim, ó, está aberto, o acesso está aberto, mas você precisa reter o que eu lhe entrego. Você precisa guardar o que eu lhe entrego. Guardemos firmes a confissão. Você não já confessou Jesus? Não já confessou as promessas de Deus? Não já confessou a salvação? Não já confessou que tem o céu? Então a Bíblia diz, retenha firme a confissão, porque se você não reter firmemente, o diabo leva. Retenha firme. Não diz só retenhamos firme, diz retenhamos firmes. Você só vai encontrar essa força para reter a confissão da esperança se você, irmão, fizer da Bíblia Sagrada o seu livro predileto de leitura diária. Você sabe que o livro de Hebreus nos apresenta como é que uma pessoa cai da graça de Deus? É com a forma como ele trata a palavra. Preste atenção, se você ler no livro de Hebreus, você vai ver que quando uma pessoa vai cair da graça, a primeira coisa que ele faz é se desviar da palavra. Está no capítulo 2, versículo 1. A segunda coisa que ele faz é duvidar da palavra. Isso está no capítulo 3, verso 7. A terceira coisa que ele vai fazer é desprezar a palavra. Primeiro, ele se desvia da palavra. Segundo, ele duvida da palavra. Em terceiro lugar, ele despreza a palavra. O capítulo 2, verso 1 diz que ele desvia-se.
O capítulo 3, verso 7 diz que ele duvida. O capítulo 5, verso 11 diz que ele despreza. Aí ele cai. Levante a mão e diga que eu não me desvie, nem duvide e nem despreze a palavra. Quantos podem dar um glória a Deus bem forte? Então você precisa reter. Deus lhe entregou, retenha. Cuidado para você não ter naquele crente, não, Jesus já derrubou o véu, já rasgou o véu, agora tem um acesso. Não, é que nem aquele tipo de gente que você chega na casa dele e ele diz assim: meu filho, fique à vontade. Alto lá, viu? Cuidado com esse negócio. Fique à vontade, vírgula. Não é fique à vontade para abrir geladeira, fique à vontade para pular em cima da cama, fique à vontade para destelhar a casa, fique à vontade para tirar o carro para fora, fique à vontade para levar o que tem para a sua... Não é fique à vontade nesse sentido, não. Tudo tem limite. Deus abriu espaço para que você tivesse contato com Deus, mas tome cuidado que as exigências existem, e uma delas é reter firme a palavra, reter firme a confissão. Você já confessou Jesus? Quantos aqui já confessou Jesus? Quantos aqui já confessaram Jesus Cristo no coração? Então retenha essa confissão, não deixe o diabo tirar do seu coração, retenha firme. Bata o pé e diga: sai não. Eu posso até errar, porque não tem homem que não erre, não tem ser humano que não peque, mas desviar da palavra eu não vou. Eu vou reter essa palavra no meu coração. Aí o Antigo Testamento diz: para não pecar contra Deus. Quantos podem dizer amém, irmãos? Agora, uma coisa séria que esse sacrifício exigente também faz é exigir algo aí. Olha o versículo número 25. Olha o que é que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Olha só que sacrifício exigente. Diz aí que temos um sacerdote na casa de Deus que exige o quê? Exige que você considere um ao outro, exige que você se aproxime de Deus, exige que você guarde firme a confissão da esperança, e exige que você não abandone a congregação. Aleluia, aleluia. Se você quiser ter acesso a Deus, não é só porque Ele rasgou o véu. Você precisa seguir essas exigências, considerar um ao outro, reter a palavra, a confissão da esperança. Você precisa considerar um ao outro, precisa se aproximar de Deus e precisa não abandonar a congregação. É impossível que você tenha esse acesso sem cumprir essas coisas aqui, meu filho. É uma exigência que esse sacrifício faz. Esse sacrifício é glorioso, porque é exigente. Deus se dá o luxo de exigir: olha, agora eu coloquei um sacerdote grande sobre a minha casa, mas é o seguinte, meu filho, você precisa fazer uma série de coisas. O véu foi rasgado, o acesso está livre, vírgula. Você precisa ter 4 coisas na sua vida. Você precisa ter 4 atitudes se quiser passar por esse lugar. Vou me preparar para terminar a mensagem agora. Preste atenção, meu filho, preste atenção. Diga comigo: o véu foi rasgado. Diga: o sacrifício de Jesus é capacitador. Diga: o caminho está livre para eu passar. Agora escute aqui, não esqueça que o sacrifício é exigente. Você pensa que Jesus não vai exigir nada de nós? Esse sacrifício tão glorioso que nós não conseguimos entender demasiadamente o brado Eloi, Eloi, lama sabachthani. Você achava que ia entrar lá, ter acesso só porque o véu foi rasgado de qualquer maneira? Faça essas 4 coisas aqui para poder passar. Faça essas 4 coisas aqui para poder ter acesso a Deus. Essas 4 coisas. Cheguemos-nos, pois, com sincero coração. A porta está aberta, mas se achegue à porta. O caminho do Santo dos Santos está livre, mas se aproxime. O pai pode ter a melhor coisa para dar ao filho, mas se o filho não quiser receber, o que é que o pai pode fazer? O caminho está aberto,
mas retenha firme a confissão. Se você não guardar a minha confissão, a confissão que você fez da minha palavra, o caminho está aberto, mas você não está credenciado. Eita Deus maravilhoso. Considerem uns aos outros, senão você não está credenciado. Não abandone a congregação, senão você não está credenciado. Jesus fez tudo, mas sabe qual foi o tudo que Jesus fez? O tudo que eu não posso fazer, o tudo que eu não tenho condição de fazer, Ele fez tudo, tudo que era necessário que Ele fizesse. Ele abre o acesso, mas Ele não empurra você pelo acesso. Você entendeu? Ele rasga o véu de cima a baixo, mas quem se aproxima é você. Se você não se aproximar, o véu continuará rasgado, o acesso vai continuar no mesmo canto, mas você não tem passagem, você não se aproxima. Eu não me aproximei, eu não estou credenciado porque eu não me aproximei. E se eu vou me aproximar sem considerar um irmão e a irmã, está faltando um pedaço. Se eu tento me aproximar sem conservar e guardar a confissão da esperança, está faltando um pedaço. E se eu tento me aproximar sem estar envolvido com a igreja, não tem condição. Escuta aqui, olha aqui, isso é muito sério, que são 4 coisas e nenhuma delas podem faltar. É exigido. Você quer passar pelo santo, pelo véu, quer ter acesso no santo lugar, você vai ver coisas na sua vida do outro lado do véu que você nunca viu do lado de cá. Eita Deus poderoso. Se você se aproximar, se você passar a cortina para o lado de lá, você vai ver coisa que nunca viu do lado de cá. Deus está convidando você nesta noite a entrar com ousadia no Santo dos Santos, em plena consciência de fé. Se aproxime nesta noite da presença de Deus. Você vai ver coisas, vai ter experiências que nunca terá do lado de cá, do lado de cá. Hoje eu posso imaginar o seguinte: de uma certa forma, tem aqueles crentes que ainda continuam aí. E aqui tem um véu. Está aberto o véu, mas ele nunca consegue passar para o lado de cá. E ele não sabe o que é que está lhe esperando do lado de cá. Hoje Jesus te convida para do outro lado do véu. Não fique do lado de lá. Cuidado. Se você estiver do lado de cá, você vai ter intimidade tão grande com o Senhor, que você vai sentir, meu Deus do céu, no dia que Deus falar com você, Ele fala. No dia que Ele falar com você, você vai entender. No dia que Ele quiser revelar a sua vontade a você, Ele revela do lado de cá. Do lado de cá, do lado de lá, não se tem tanta experiência, tem experiência do lado de cá. Agora do lado de cá é só se você quiser passar. Ele só rasgou o véu. Diga comigo, o véu está rasgado. Ele só rasgou o véu, meu filho, abriu o acesso. Pronto. Agora é você que se aproxima. Nessa noite o Senhor Jesus está te convidando a se aproximar. Mas não é se aproximar de qualquer maneira. É se aproximar não esquecendo de conservar firme a confissão. É se aproximar não esquecendo de considerar uns aos outros, ter amor um pelo outro, e de não abandonar a sua congregação, como é costume de alguns. Como é que você trata a igreja de Deus? Você se envolve com as coisas de Deus, com a igreja de Deus? Você se importa com o sofrimento de outro irmão? Você se importa de se aproximar da palavra? Nesta noite o Senhor Jesus te convida para passar para o lado de cá do véu, para você ter uma experiência com Ele, quem sabe que você nunca teve.
Do lado de cá você vai ver coisas que você nunca viu. O Senhor está te convidando hoje para uma experiência grande no Santo dos Santos.